palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, e eu sou João Batista, venho até você aqui pelo canal do YouTube Palavra de Esperança. E com muita alegria, nessa segunda-feira, completando um mês que o nosso canal está no ar, e graças a Deus e ao empenho, a divulgação, o esforço de todos, já ultrapassamos os 1000 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Aqui pelo canal hoje também vocês vão acompanhar, além da palavra de esperança, a mensagem, ou melhor, o quadro, o momento Café com Esperança. Será um bate-papo muito agradável que eu e meu amigo Brás Paulo realizamos no último final de semana. Produzimos, com muito carinho, o querido Tiago está dando aquela força aqui no canal. E a partir de hoje, esse vídeo estará à disposição aqui no canal Palavra de Esperança. E ele será repostado em outros momentos, porque será feito apenas um por mês. No próximo mês, no próximo dia 14, sempre quando o canal completa um mês que está no ar, nós estaremos postando outros vídeos, outro momento do Café com Esperança, outros convidados especiais que estaremos recebendo. E você, já se inscreveu no canal? Já compartilhou, já curtiu? Faça isso e ajude com que esse canal, esse meio de evangelização, chegue ainda a mais pessoas. Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar na reflexão da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, agora versículo de 1 a 8, onde hoje nós vamos tocar em dois assuntos muito delicados: ciúmes e discórdia. São pedras de tropeço na comunidade e na família. Então, que essa meditação possa nos levar a refletir sobre essas duas realidades que muitas das vezes fazem parte do nosso contexto familiar, comunidade, podemos citar também local de trabalho, na escola para aqueles que estudam. Quantas vezes o ciúme é uma grande pedra de tropeço que causa um estrago. E as discórdias, E as contendas, como vai usar a expressão aqui na leitura, nós precisamos estar atento para que isso não se torne motivo de sofrimento e dor na nossa vida ou na vida dos irmãos. Querido povo de Deus, vamos à reflexão. 1 Coríntios 3, de 1 a 8. Ciúmes e discórdia, pedras de tropeço na comunidade e na família. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido que ainda não podia suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é isto modo de pensar totalmente humano? Pois, que é Apolo? E que é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé. E isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Paulo volta mais uma vez nesse assunto, dentro da sua carta, falando que havia entre a comunidade uma discordância, havia ciúmes, havia contendas, como a expressão aqui vai trazer até nós na palavra de Deus, por causa dessa questão que alguns diziam serviam a Apolo, outros a Paulo. E Paulo vai deixar muito claro, mais uma vez, aquilo que ele já afirma na introdução da sua carta, que ele é um servo.
e que a razão de tudo que ele fazia, de tudo que eu faço, de tudo que você faz, precisa ser Deus. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. Então, quando Paulo chama mais uma vez essa reflexão, é porque ele percebe na comunidade que as pessoas ainda não haviam compreendido isso. Tanto é que o capítulo 3 começa dizendo: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Porque ele percebe ainda a imaturidade daqueles que faziam parte daquele contexto da comunidade. E ele ainda usa a expressão muito interessante, que ele vai citar em outras cartas que ele escreve, onde ele diz: eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar. O que ele está querendo nos mostrar aqui nessa reflexão? É exatamente essa imaturidade. Aqueles que estavam à frente da comunidade, pode-se dizer assim, aqueles com quem ele tinha tido um primeiro contato, talvez até mesmo as lideranças da comunidade, ele percebe que elas não tinham capacidade para ouvir determinadas coisas ou para compreender, e muito menos para colocar em prática. Por isso que ele diz: olha, eu tratei com vocês de uma linguagem simples, como se eu estivesse falando com crianças, porque na questão espiritual vocês ainda estão muito imaturos. Então, aqueles que estão já num nível mais elevado de espiritualidade, que buscam a constância maior, eu vou trabalhar com eles numa linhagem espiritual. Mas vocês que ainda estão vivendo muito sobre a carne, vocês que ainda estão engatinhando na fé, com algumas imaturidades, eu preciso trazer e abordar o assunto de uma forma direta, simples e objetiva. Com criança, por exemplo, não adianta você ficar rodeando, não. Vai direto ao assunto, fala na linguagem dela que ela compreende. E muitas das vezes aqueles que estão começando na caminhada, não é que são melhores ou piores, não é isso. É uma questão mesmo da própria vivência, daquilo que a espiritualidade faz conosco. Exemplo, tinha coisas que quando eu comecei na caminhada me aborreciam com uma facilidade muito grande. Hoje, nossa, eu relevo, fico muito tranquilo diante daquela realidade, diante daquela situação. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo. E aí você começa a olhar coisas que antes eram tão importantes. Você percebe: meu Deus, mas eu perdia tempo com isso. Eu estava perdendo tempo debatendo coisas que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a começar eu. Então a gente começa a perceber que essa maturidade que é própria, que o Espírito Santo vai nos concedendo, ela vem com o tempo. Claro, com o tempo, com o estudo, com a formação, com a perseverança, com a persistência. Às vezes eu fico observando, as pessoas querem fazer as coisas, mas não há uma preparação. Não se faz com o olhar que deveria se fazer. E aí para Deus, às vezes a gente faz de qualquer jeito. Ah não, vou fazer aqui com o meu jeitinho. Deus recebe de qualquer jeito, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Com certeza Ele recebe o que é feito com simplicidade, com humildade. Mas por que não fazer algo ainda melhor? Porque para Deus não precisa fazer algo bom? Não. Para Deus precisamos dar o melhor de cada um de nós. Invertemos os papéis muitas das vezes. Fazemos o melhor para o mundo e damos o resto para Deus. Não é assim que deve ser. E Paulo ele vai nos levando nessa reflexão enquanto ele vai escrevendo ao povo de Corinto. No versículo 3 ele diz assim, terminando o versículo 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano. Ou seja, essas realidades da contenda, do ciúme, da discórdia, é porque muitas das vezes estamos querendo tomar decisões espirituais só que na carne.
E Paulo deixa isso muito claro, não é assim que tem que ser. Para decisões espirituais, a atitude tem que ser espiritual. E mesmo para decisões deste mundo, nós precisamos do auxílio do Espírito para fazermos a coisa correta, a coisa certa do jeito certo. Antes de eu tomar uma decisão, gente, eu partilho com pessoas e peço: reze, me ajude, eu não posso tomar tal decisão sozinho. Ah, João, mas se for questões pessoais, gente, eu digo para vocês com toda sinceridade, eu não consigo mais tomar uma decisão no ímpeto, ali no calor das emoções, e nem posso. Porque se eu fizer isso, eu estarei cometendo um grande erro. Você que está me ouvindo aí, que é muito acelerado, às vezes toma decisões sem pensar, cuidado. Pede ao Espírito Santo que te mostre o melhor caminho, a melhor forma de agir. Sabe quanto bate uma enfermidade aí na sua porta? E já no desespero você vai procurando primeiro o médico, já vai na primeira opinião. Calma. Procura-se um bom profissional, mas talvez procure um segundo, um terceiro. Ouça opiniões, peça pessoas para rezar, coloca na intenção da missa, que é a oração das orações. Precisamos aprender a tomar decisões espirituais, sabe, em nossa vida. Não viver de qualquer jeito, não fazer as escolhas de qualquer jeito. E isso é muito sério. E cuidado com as discórdias, cuidado com as contendas, com os ciúmes, porque essas pedras de tropeço fazem a gente cair num lamaçal terrível. E muitas das vezes a gente não consegue nem se levantar. Então é preciso olhar para a nossa espiritualidade, para a nossa vida e ver como nós estamos. Será que nós não estamos tomando atitude somente na carne? Estamos deixando de lado a questão da nossa espiritualidade? Eu queria convidar você a essa profunda reflexão hoje, junto com essa carta de Paulo aos Coríntios. Quando entre vós um diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é isto o modo de pensar totalmente humano? Ou seja, estamos dividindo a igreja, estamos dividindo a nossa família. Aí um fica do lado do pai, um fica do lado da mãe, e a situação vai ficando caótica muitas das vezes. Então é preciso a gente ter esse olhar, ter esse pensamento, esse sentimento sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, sobre a nossa família, no nosso local de trabalho. Gente, olha para a sua vida, tenha mais cuidado, mais cautela. Cuidado com o ciúme, casais. Cuidado com esse ciúme doentio, que acaba, ao invés de demonstrar paixão e amor, acaba sendo motivo de desconfiança, de feridas abertas, de chagas terríveis que vão ficando no coração do outro. Cuidado com essa besteira de brigar por qualquer coisa. Cuidado com esse sentimento de querer sempre ter razão. Cuidado. Casais, pais e filhos, irmão entre irmão, esposo e esposa, cuidado. Irmãos de caminhada de todas as pastorais e movimentos, de todas as comunidades, paróquias e dioceses, onde quer que essa mensagem chega, você no seu local de trabalho, cuidado. Peça a Deus a graça de fazer as coisas segundo a vontade dele. E cuidado com isso que divide, esse ciúme desordenado, essa inveja. Ah, porque eu queria o cargo do outro, eu queria o que o outro tem. Mas você fez o mesmo que ele fez? Você se dedicou, você se empenhou. Ah, mas do jeito que ele conseguiu foi desonesto. Então não queira para você. Não queira para você. Às vezes as pessoas, para conseguir algo, conquistar algo, fazem qualquer coisa. E lá na frente as consequências vêm. A cobrança um dia chega. E nós precisamos então pensar muito antes de lançar a semente. Paulo inclusive usa essa expressão de uma forma muito inteligente. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? São simples servos por cujo intermédio abraçastes a fé, e isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então Paulo aqui ele mostra a sua igualdade com todos aqueles que anunciam a palavra. Somos simples servos. Não fizemos mais do que deveríamos fazer.
E através de Paulo, de Apolo, de tantos pregadores no mundo de hoje que anunciam a palavra, quantos abraçam a fé? Mas ao abraçar a fé, não abraçam aqueles que pregam, abraçam a Cristo. É porque a fé não se fundamenta nas pessoas, a fé se fundamenta em uma pessoa, Jesus Cristo. E quando se fala Jesus Cristo, se fala Espírito Santo, se fala Deus Pai, se fala da Santíssima Trindade. Nós que anunciamos somos simples servos e Deus vai nos dando meio. É numa mensagem do WhatsApp, é num canal do YouTube, é na televisão, é no rádio, é numa ligação, é encontrando com o outro na rua. Tudo isso é forma de nós evangelizarmos. Agora, cuidado quando nós usamos a nossa língua, a nossa boca para a divisão. Às vezes nós percebemos coisas ou ouvimos coisas, ao invés daquilo morrer quando chega em nós, a gente alimenta a fofoca, alimenta a mentira, denigre o outro só para ter assunto para conversar. Cuidado, hein? Cuidado. Talvez você tenha sido a pedra de tropeço para muitas pessoas aí à sua volta. Cuidado com os ciúmes, com as discórdias, com as contendas, com aquilo que muitas das vezes abala os relacionamentos, abala a convivência na comunidade. Cuidado, nós somos chamados a cada um cumprir o seu papel com humildade, com simplicidade, com boa vontade, e que ao perceber tudo isso, Deus possa conceder a tua graça e que tudo que fazemos possa ser sinal de bênção na vida do outro. Que nós não sejamos os causadores das discórdias, dos ciúmes, das contendas, mas que nós sejamos semeadores da boa nova, semeadores da paz. Para terminar, o versículo 7 e o 8 diz assim: assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer, só Deus que é aquele que pode e realiza todas as coisas. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, ou seja, aquilo que cada um de nós fazemos com entrega, com doação, com amor, o pagamento já veio, que é a entrega total de Cristo na cruz. Nós estamos apenas tomando posse e fazendo com que muitos outros irmãos façam a mesma coisa. A palavra de esperança é isso. Um dia Deus usou de alguém para que a minha vida fosse transformada. E se hoje Ele quer usar desse simples servo, desse pequeno servo que sou eu, para transformar a vida das pessoas, eis-me aqui. Mas repito, não parem naquilo que eu sou, naquilo que eu represento. Vão além, vão adiante. Olhem para Cristo, do mesmo jeito que eu estou olhando para a cruz tão linda aqui na minha frente. Olhem para Cristo, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa meta. Quando nós olhamos para Cristo, tiramos do nosso meio toda discórdia, toda confusão, toda contenda, todo ciúme. Aí a comunidade cresce, aí o povo de Deus se santifica, aí a comunidade se fortalece. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje o meu convite a vocês, cada um dos que estão me ouvindo e me acompanhando, é olhar verdadeiramente para a sua vida e ver se a forma que você está vivendo está contribuindo para a santidade dos outros, está contribuindo para o crescimento da comunidade. Porque nós não podemos e não conseguimos viver num contexto de isolamento. Nós sempre vamos precisar das pessoas. Coitado, eu tenho pena, eu tenho dó daqueles que querem viver sozinhos e fazer as coisas tudo sozinho. Faz isso com você, não. Deus não nos criou para ser solitários, senão Ele tinha feito só um no mundo. Não, ele nos criou para sermos comunidade, para respeitarmos, para caminharmos, mesmo que o outro não é da mesma religião, o outro pensa diferente. Não, irmãos, isso cada um vai prestar contas diante de Deus um dia. Não é porque eu estou aqui também que eu estou sempre certo. Então nós temos que ter prudência, temos que ter respeito e ter a certeza que cada um de nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. Com simplicidade, com amor, com entrega, com caridade, com doação. Quando Deus vê o nosso empenho, o nosso esforço, Ele multiplica muito mais as suas graças sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, eu vos peço humildemente, arranca do nosso meio todo ciúme, discórdia, contenda, tudo aquilo que não é Teu e não Te agrada.
Eu vos peço nessa segunda-feira, começando essa semana, dai-nos a graça de buscarmos o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que traz unidade, o que celebra, o que agrada. Dai-nos a graça de, sobre a ação do Teu Espírito Santo, caminharmos, vivermos da melhor forma possível. Pedimos perdão quando for necessário, perdoar quando for necessário e olhar para o outro, na certeza que ali está o meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa segunda, boa semana a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês. Curte, compartilha e, é claro, façam que essa obra de evangelização possa crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sede santos como Deus é santo. Boa semana, boa segunda e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.